Bom, nessa técnica, você vai aproveitar todos os seus retalhos e vai cortar faixas e vai reservar essas faixas. Então, olha, essa faixa eu consigo 4 centímetros. Então, eu vou marcar 4 centímetros, vou procurar aproveitar esse pedaço que salva para mim 4 centímetros. Já corto, separo. Pode passar, é melhor que você passe. Aqui eu já passei essa parte, mas como é retalho que tá na caixa, por mais que a gente passe, só se você passar ele com no vapor, né? Uma opção para você conseguir passar e tirar bem essas marquinhas de dobra é passar no ferro a vapor. Mas para a técnica que nós vamos fazer aqui, não tem tanto problema se tiver marcadinho. A minha necessidade é que ele esteja reto, tá? Então, eu vou cortar todas as minhas sobras, alguns com 4 centímetros, outros com 5. Então, por exemplo, esse aqui, olha, eu consigo 5. Então, eu já vou tirar uma faixinha de 5. E são tamanhos variados, porque nós vamos costurar para que fique irregular. Então, a intenção dessa peça é que você tenha tecidos de tamanhos variados. Aqui no caso eu escolhi tons de azul. Olha, essa, por exemplo, eu tenho que passar, eu não tenho como cortar uma faixa amassada assim. Então, essa eu reservo. Vou para outra que eu já passei, por exemplo, essa aqui. E eu vou sempre tentar aproveitar o máximo do tecido, ó. Passei e ainda tá vincado. Mas não tem problema. Ele não pode estar amassado. Então, aqui eu vou escolher uma faixinha. Tecido listado, a gente procura seguir a estampa do tecido. Então, vou tentar seguir essa listinha, essa lista azul clara aqui. Pronto. Quantos centímetros eu consigo aqui? Consigo 5. Então, tudo bem, essa vai pro meu monte de faixas de 5. Eu vou separar as de 5, vou separar as de 4. Para essa técnica, 5 ou 4. Se você tiver de 3, guarda que vai chegar o tempo de usar as de 3, como essa aqui, por exemplo, se não der 4 centímetros, que não deu, olha. Então, a gente guarda, porque tem outras técnicas que usam faixinhas bem fininhas assim. E vamos cortando e separando. Olha, pedacinho pequeno. Aproveita? Aproveita. Sempre aproveita. Então, vou colocar aqui 4 centímetros nessa. 4. Aqui também 4. A vantagem do cortador base régua é esse, que facilita a sua vida. Você ganha tempo. Sempre fecha o cortador depois que cortar. Vamos lá? Um azul escuro agora. Acho que eu já cortei bastante. Já dá pra gente passar para a fase da costura. Ó, tecido comprido, certo? Ele é maior que a minha base aqui. Então, o que eu tô fazendo? Dobrando. E eu posso tanto colocar aqui, alinhar na base, seguir a base, que para algumas pessoas isso é importante. Ou eu posso simplesmente usar a base como um apoio, não olho a marcação dela, mas eu olho a marcação da minha régua. Então, eu pego a linha da régua e coloco na dobra do tecido, bem alinhada. Faixinhas de 4 centímetros. Então, vamos lá. Alinhei. A primeira aqui eu tô tirando com 5, porque eu vou virar e vou acertar com 4 centímetros. Então, eu venho na minha régua aqui na marcação de 4. Ela vem na parte que eu já refilei. A linha da régua na dobra. Tiramos o excesso. Fecha a lâmina. Pra gente conseguir uma faixa reta, tá? Olha aqui, ó. A faixa tá reta. Tá bom? Então, vamos seguir. Vou cortar de novo com 4. E daí, praticamente, nós já vamos construir nosso bloco. Fechou. Prontinho. Máquina de costura, lá vamos nós. Bom, agora aqui na máquina eu tenho quadrados, pode ser 15 por 15, 14 por 14, o tamanho que você quiser.
Pode ser 30 por 30, sempre usando a mesma técnica. Vou dobrar ele de quina em quina. E eu vou posicionar a primeira faixa. Então, eu tenho faixa de vários tamanhos e de várias cores diferentes. Eu vou colocar a primeira aqui, olha. Tô alinhando ali pelo centro. Primeira faixa eu vou colocar aqui. Ela tem que cobrir todo o meu quadrado. Então, eu venho pra máquina. Primeira peça tá aqui. Aqui vem uma segunda peça. A segunda peça de outro tecido, vou colocar aqui dessa cor. Então, a segunda peça vai vir daqui. Ele vem no alinhamento ali, levanto, posiciono ali, desço a agulha e aqui embaixo eu não venho alinhado, eu afasto. Então, olha, eu afastei mais ou menos 1 centímetro e venho costurando. Vou abrir. Volta para a máquina. Vou pegar outra peça para pôr aqui. Essa dá o tamanho? Dá. Então, eu vou colocar ela alinhada ali. E vou afastar aqui. E costuro por ela. Tenho ainda um pedacinho aqui. Esse pedacinho também preciso cobrir. Então, eu vou escolher um pedaço pequeno, uma sobra pequena. Então, essa aqui é suficiente? É. Pronto, vou ter isso aqui. Temos isso aqui, agora voltamos para a base de corte. Nós vamos só limpar a peça, por enquanto eu não vou refilar. Você pode trabalhar, como eu falei, com quadrados no tamanho que você quiser. Eu cortei com 14. Só vou tirar o excesso para dar uma limpada e eu conseguir trabalhar melhor com essa peça. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do lado de cá e sempre trazendo para esse lado. Então, eu vou alinhar aqui e vou entrar e vou afastar 1 centímetro, um pezinho de máquina aqui embaixo. Então, desse lado e desse lado, eu sempre coloco tecido alinhado no tecido. E desse lado e desse lado, eu sempre vou entrar no tecido anterior um pouquinho. 1 centímetro, meio centímetro. Não tem regra. Você pode fazer, alterar a faixa de 5, alterar a faixa de 4, a posição das cores, à vontade. A única coisa que você precisa manter é alinhar sempre ali e aqui. E sobrepor aqui e aqui. Tá? Então, desse lado, você sempre alinha. E desse lado, você sempre sobrepõe. Com isso, você consegue faixa mais larga lá e mais estreita aqui. Isso vai criar um efeito para você depois. Não precisa retirar o tecido que sobrepôs, porque a nossa intenção aqui é construir blocos para um tapete, para um jogo de banheiro, para uma bolsa. Até para uma colcha você vai poder usar depois. Vamos terminar o bloco? Depois eu continuo explicando. Aqui nós temos o nosso bloco, certo? Ainda não tá revelado como deve ser. Vocês podem ver que não tem nenhuma marcação de onde deve ser a costura.
É uma costura bastante intuitiva, bem aleatória. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho que colocar o meu tecido alinhado com o tecido. Então, eu vou colocar meu tecido alinhado com o tecido, olha. Só que fica mais fácil para mim virar esse bloco. Então, eu tô virando, tá? E se eu estou virando, eu tenho aqui em cima sobreposto e aqui embaixo alinhado. Então, eu vou medir meu tecido e vou sobrepor ali, olha. Recuei, sobrepus 1 centímetro quase. E venho costurando agora. Aqui embaixo eu vou alinhar. Não deixa nenhuma preguinha, vira, vinca e vamos pro próximo. Aqui eu vou sobrepor o tecido e aqui embaixo eu vou alinhar, porque ele tá estreitando. Pro lado que ele tá estreitando, eu sempre vou sobrepor. Então, eu vou sobrepor lá e vou alinhar aqui embaixo. Vamos lá. Dá um retrocesso, pode dar se quiser. Alinha aqui embaixo e vem. Estou usando uma folha de sulfite, você pode usar uma folha de caderno, um papel de presente já usado, porque nós vamos retirar essa folha. Se você usar uma entretela no lugar do papel, você pode até deixar a entretela que ela vai estruturar mais ainda a sua peça. E as nossas faixas, você vai ter faixas mais compridas, mais curtas, vai aproveitando todas aí. Mais largas, mais estreitas. Então, ali é sobrepor e aqui é alinhar. Vamos lá. Vai dar certo aqui, ele é muito pequenininho? Acho que dá. Eu tenho que sempre observar o meu papel. Aqui embaixo alinhado. Virei, vinquei. Aqui eu posso colocar um mais larguinho. Deixa eu ver se eu tenho uma faixa mais larga. Tenho uma grande aqui, ó, de listinha, tá? Então, aqui embaixo é alinhado e lá em cima eu vou sobrepor, que eu quero essa faixa indo pra lá. Então, alinhei aqui. Será que já cobriu? Acho que já cobriu todo o papel. Cobriu. Então, voltamos para a mesa de corte agora. Muito bem, olha como ficou nosso bloco. Agora, eu vou acertar aqui pelo avesso do tecido. Meu bloquinho tem 14 por 14. Então, vou refilar no 14 por 14. Você pode trabalhar com 15, 20, 30. Se você quer uma coxa, aconselho trabalhar com 30. Esses pedacinhos que nós tiramos, por enquanto você guarda, porque pode ser que você use para algum pedacinho do bloco. Olha, às vezes você precisa só de uma pontinha, como esse caso, você pode aproveitar esse. Então, nessa técnica, você aproveita tudo o que você tem. Então, aqui e aqui eu já cortei, vou cortar agora do lado de cá. 14 por 14. Quer utilizar tesoura? Pode usar. Mas você vê que esse equipamento nos ajuda bastante. Então, fica a critério de cada um, tá? Agora que eu já tenho isso aqui, eu posso desmanchar, tirar esse... Então, essa sua costura precisa ser uma costura boa, porque no momento de tirar esse papel aqui, ela pode descosturar. Ainda mais que a gente cortou e talvez onde você rebateu tenha sido excluído agora, né? Mas por que rebater? Porque às vezes na sua máquina, se você não rebater,
a costura, a linha de baixo repuxa. Então, pelo menos no início, é sempre bom você rebater. Olha, você vai tirando. Se fosse uma entretela, eu não tiraria, eu deixaria. E as cores? Se você quiser fazer um efeito diferente, assim, uma peça grande, uma colcha, e você não tem muitos tecidos iguais, a minha sugestão para você é que você separe por cor. Comece, por exemplo, com azul, bastante retalho azul e alguns retalhinhos, vamos supor, amarelo. E daí você vai substituindo a cada quadrado que você faz, ou a cada... É claro que você vai fazer um planejamento da sua colcha, né? Mas se a cada quadrado que você faz, você vai substituindo uma cor azul por uma cor amarela, uma faixa azul por uma amarela. Depois, quando você tiver um bloco todo amarelo, por exemplo, você começa a entrar, digamos que com vermelho. Aí você faz várias faixas amarelas e uma vermelha. No bloco seguinte, várias amarelas e duas vermelhas. E assim você vai entrando com outras cores, até você ter o bloco todo vermelho. E depois, com esses blocos organizados, né? À medida que você vai construindo e mudando as cores, você vai colocando em ordem. E depois você brinca com essas alterações de cor. Você consegue fazer muitos efeitos bonitos. Em tapete, em colcha, em almofada, em bolsa. Pronto! Ai, que delícia! Bem macio, tá vendo? O papel você vai descartar, porque aqui não tem o que aproveitar. Mas você ficou com um bloco que dá pra você fazer muitas coisas. Aí, o que eu fiz com esse bloco? Fiz vários blocos iguais. E eu montei um tapete, vai ser um tapete. Então, onde eu me identifico com esse bloco? Por exemplo, aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aí vem na linha de baixo. 5, 6, sempre virando assim, olha. 6, 7, 8. Aí pra cá. Virei pra cá. 9, 10, 11, 12. Ficou bacana, né? O que dá pra fazer, além de um tapete... Isso aqui agora você pode colocar numa manta e quiltar. E depois de quiltado, você pode também transformar em bolsa, em jogo americano, almofada, o que você quiser. Vou mostrar pra você uma que eu já fiz, coloquei em manta e quiltei. Olha. Então, depois de quiltado, ele fica com esse aspecto aqui. Eu vou mostrar pra vocês a peça toda. É uma bolsa que a gente fez no Ateliê na TV. Então, só queria mostrar pra vocês, em detalhes, como se faz esse bloco. Muito simples, muito fácil. Faça muitos, brinque com as cores e depois monte peças incríveis. Para unir os blocos, é só colocar direito com direito, fazer a costura e desvirar. Como estas aqui. Eu coloquei direito com direito, olha. Coloquei um sobre o outro, costurei. Depois coloquei a faixa uma sobre a outra, costurei. E obtive a peça. Tá bom? Mais dicas, fique aí no canal. Tenho muitos blocos. Espero que você tenha gostado. Curte aí e compartilha. Se tiver